galerinha, o que é mesmo campo elétrico? É uma região influenciada pela presença de uma carga? Oh yeah. Quer dizer que se eu tiver uma carga elétrica ali, tem algo ali em volta. E a gente pode representar esse algo com as linhas de campo, lembra? Para representar as linhas de campo, eu uso uma partícula de teste positiva ou negativa? Positiva, né? Por isso que na carga positiva as linhas de campo são divergentes. E na carga negativa elas seriam, então, também é chamado de campo de afastamento, o campo gerado por uma partícula positiva. Uma partícula negativa, o campo é de aproximação ou convergente. E isso porque as linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva. Linhas, ó, isso que eu vou escrever nas aulas anteriores eu cheguei a falar sobre isso, só que eu não botei no quadro. Então vamos lá. Linhas de campo representam, primeiro fato importante, representam a trajetória de uma partícula o quê? Não escutei. Obrigado. Partícula positiva abandonada na própria linha. Na própria linha. Outra coisa que eu havia dito para vocês, será que faz sentido duas linhas de campo se cruzarem? Não faz sentido. Duas linhas de campo se cruzarem significaria o seguinte, ó. Se a partícula vier daqui, ela vai para lá. Se a partícula vier daqui, ela vai para lá. Quer dizer que se a partícula fica ali no cruzamento das linhas, ela se divide em duas. Né? Não faz sentido fisicamente, já que a linha de campo representa a trajetória de uma partícula, elas jamais se cruzarão. Isso é um erro, então. Uma outra coisa que é importante aqui, jamais, nunca, jamais se cruzarão. Se cruzarem, não. Mas se cruzam. Outra coisa importante que eu havia falado, quanto mais próximas as linhas de campo, quanto mais próximas as linhas de campo, parabéns garoto, quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Lembra disso? Mais intenso é o campo. Então olha só, uma questãozinha que poderia aparecer. O cara dá esse desenho para ti e dá um outro desenho assim, ó. Qual carga é mais intensa? Q1 ou Q2? Qual carga tem maior módulo? Q1 porque tem mais linhas de campo e elas estão mais próximas, tá vendo? Do que essas, ó. Agora dá uma olhada. Qual carga é mais intensa? 1 ou 2? Ó, muito mais linhas de campo, muito mais juntinhas. Beleza? Tranquilinho, né, cara? Às vezes o vestibular cobra isso, cara. Te juro. Às vezes o vestibular cobra essa noção. Também daria para dizer que elas nascem, entre aspas, né, cara? Nascem nas cargas. Nas cargas o quê? Nascem nas cargas positivas e morrem, entre aspas, mais uma vez. E morrem, completa aí, obrigado. Nas cargas negativas. Show de bola? Outra coisa, ó, que o cara das páginas amarelas lá falou, eu comentei, eu acho, ontem no apoio. Ele fez uma pesquisa, fizeram uma pesquisa, ele comentou sobre essa pesquisa. 3 grandes grupos para decorar frases. Um grupo fica repetindo as frases. O outro grupo fica pensando nas imagens relacionadas às frases. Outro grupo fica refletindo sobre o significado das frases durante alguns minutos. Depois ele pega e faz uma prova. Vamos lá, escrevam as frases que eu pedi para vocês decorar. Os grupos que melhor se saíram nessa pesquisa eram os grupos
imaginavam e o grupo que refletia sobre a frase. Os babacas que ficavam repetindo, não conseguiam lembrar, mostrando que ficar repetindo não leva a nada, ficar fazendo questão repetida não leva a nada. E nessa hora que eu estou fazendo essa aula expositiva, que eu já te falei que é um lixo, a única saída que tu tem para não rasgar o dinheiro do teu pai é ficar refletindo sobre o que está acontecendo, pensando sobre os significados, imaginando as coisas. Né? Melhor do que ficar repetindo frases. Representa a trajetória da partícula positiva. Sim, representa a trajetória da partícula positiva. Ah tá, então linha de campo representa, não significa merda nenhuma. É melhor tu pensar que pega uma partícula positiva, solta ela ali. Repele. Entendi. Solta ali, repele. Entendeu? É uma maneira muito mais inteligente de tu entender o que é uma linha de campo do que ficar repetindo ou copiando. Saca? Então, quem é que está falando isso? É o papa da educação, não é o merda do Otávio. Então acreditem no cara que é foda em educação. Não precisa acreditar em mim. Aliás, eu sempre recomendo ao meu aluno, duvide do que eu falo. Duvide do que eu falo, vá conferir se eu estou falando a verdade ou não. É sempre importante isso. Pô, que legal, apesar de a gente já ter falado sobre linhas de campo, agora a gente documentou 1, 2, 3, 4 características. Aliás, concorda que essa quarta característica é oriunda da primeira? Né? O cara que sabe isso tem que saber isso também automaticamente. Lembrando que se eu for desenhar as linhas de campo na proximidade de cargas positivas e negativas, o campo não fica bonitinho, ele fica meio deformado aqui, ó, certo? Mostrando que se tu larga uma partícula positiva, ela vai ser ao mesmo tempo repelida pela positiva e atraída pela negativa, por isso que ela pode fazer essa curva bonita aí. Isso aí é delírio de físico, né? Não, tá galera? Isso aí dá pra fazer isso acontecer no laboratório. Tu pega uma folha de papel, bota cargas positivas e negativas ali embaixo e bota um monte de partícula positiva eletrizada, tipo ferro em pó, ali em cima. O ferro em pó vai se agrupar, formando linhas, só que são muitas linhas, né? Bem fininhas, mas com esse formato. Só para tu não achar que isso aí veio da cabeça do físico maluco, tá? Isso aí a gente consegue reproduzir no laboratório. Por isso que a gente sabe que as linhas de campo têm esse formato. Não precisa te preocupar com o desenho, tá? Eles vão pedir para desenhar isso no vestibular, professor? Não. Ele pode te pedir para analisar um desenho e ver se ele está verdadeiro ou errado. Isso ele pode fazer. O que tu precisas fazer agora, cara? Sabendo que essa física é nova para ti, uma física um pouco incômoda para o aluno que começou a aprender isso agora, né? Tu vai ter que arriscar muito exercício. E são aquelas 3 fórmulas iniciais que nós vamos usar apenas, ó. Só aquelas 3 fórmulas. Só para que a gente aproveite a concentração de vocês aí nesse final de aula, e para já revisar uma daquelas ideias que eu usei numa aula passada, olha só que interessante, uma pequena mudança que eu vou fazer aqui na ideia. O que tu acha que é mais importante na tua vida? Conhecer as forças envolvidas nos fenômenos do teu dia a dia? Ou conhecer a energia gasta pelos fenômenos envolvidos no teu dia a dia? Já percebeu que energia é um conceito muito mais importante para a vida das pessoas do que força? Será que em algum momento na tua casa tu precisa realmente de força para fazer alguma coisa acontecer? Dificilmente, né? A não ser que o cara trabalhe com, eu trabalho em carpintaria, eu vou carregar caixa, o cara tem que ter força para fazer a brincadeira. Mas a maioria dos fenômenos da nossa vida tem a ver com energia. Não precisa saber se vai ter força para o teu equipamento funcionar. Precisa pagar a conta de luz, que é a energia que tu gastou. Não precisa saber se vai ter força para vir para o colégio, vai ter que ter comida, alguma energia para vir para o colégio e não passar mal. Para ter força precisa de energia, né? Para ter força precisa de energia, são grandezas relacionadas, né? Lá no primeiro ano vocês viram isso, né? Trabalho de uma força, lembra? Lá no primeiro ano a gente fala em trabalho de uma força, que é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Vocês lembram dessa fórmula? Trabalho de uma força. Olha como essa ideia é intuitiva. Vou fazer força durante uma certa distância aqui na cadeira. Não é intuitivo que a energia que eu gasto depende da força e da distância que eu desloquei? Se eu for deslocar 1 metro, mas tem que fazer uma força brutal, toda a minha força é possível que depois de 1 metro eu já esteja exaurido. Certo? Mas mesmo que seja uma força idiota, se eu for empurrar por 42 km uma maratona, eu vou infartar no meio do caminho. Então é intuitivo, o coração aceita bem isso. Quanto mais força eu faço, mais eu me canso. O cara que vai para academia sabe disso. Mudou a série, às vezes na primeira mudança da série o cara não consegue terminar a série.
Porra, professor, botou 5 quilos a mais, a décima, não estou conseguindo fazer. Porque os teus músculos não estão acostumados àquela quantidade de energia que tu precisava. Certo? Então, nada demais, né? Quanto maior a força que se faz, mais energia eu gasto. Quanto mais deslocamento eu aplico essa força, mais eu me desgasto. Cuidado, cara, eu prefiro que tu pense, ó, energia gasta por uma força. Porque quando a gente fala trabalho, imagina o trabalho de história que eu tenho que entregar, imagina meu pai trabalhando, mas na física trabalho é sinônimo de energia. Não precisa saber se o carro do teu pai é forte, basta saber se ele tem gasolina, energia para chegar nos lugares. Concorda comigo? Então tu vê na vida da gente, muito mais importante do que força, e tu viu que tudo tinha força ali, né? Ó, campo elétrico depende de força, não depende? Quando eu substituí essa fórmula da força ali, a força sumiu da fórmula, mas campo elétrico está relacionado com força elétrica. Se nós detectamos que é mais importante conhecer energia, eu preciso fazer uma modificação no estudo da eletrostática para incluir energia, que até agora não apareceu energia nas nossas fórmulas. Ó. E quando que força é importante? Pessoal, em muitos momentos força é importante. Você tem uma empresa de guindaste, um cliente te liga, amigo, eu preciso erguer aqui uma carga. Né? Tu não vai ficar preocupado se o teu guindaste vai ter gasolina. Vai estar gasolina, vai ter tanque cheio, óbvio, vai fazer o teu trabalho. Mas tu precisa saber qual é a massa dessa carga, para tu ver se o teu guindaste vai ter força. Cuidado, eu não estou dizendo que força é inútil, eu só estou dizendo que no nosso dia a dia, nós estamos preocupados com a conta de luz, energia, com a conta do supermercado, energia, com a conta de gasolina, energia. Só a energia que a gente mede no dia a dia, energia é muito mais importante do que força. Aliás, da onde mesmo vem a energia do mundo? Do Sol, inclusive a energia que está em vocês, lembram disso? Bom saber disso. Bom, então vamos pensar aqui. Eu vou deixar uma carga parada aqui, fixa no meu laboratório. Vou pegar uma outra partícula, uma partícula positiva, e vou deixar ela quase encostando. A distância é quase zero. Não encostou, porque senão seria eletização por contato, lembra? Eu vou ter que ficar segurando para ela não ir embora. Parabéns, garoto. E ó, desliga o campo gravitacional, tá? A bolinha não vai cair. Estamos no espaço sideral fazendo esse experimento. Não vai cair. Então, se eu soltar, já que os iguais, essa coisa vai começar a ir para lá, né? E cada vez mais rápido. Porque já que tem força, vai ter aceleração. Tudo bem para vocês? A minha pergunta é, depois que ela tivesse deslocado uma distância d, qual será a energia que ela vai ter absorvido? Para calcular energia, eu uso a fórmula do trabalho, né? Em alguns livros vem a letra grega tal em vez de W. W é do work, em inglês, tudo bem para vocês? Acho que por mais básico que seja o inglês da galera, né? O work, tá tranquilo, né? Bom, então, ó, trabalho da força elétrica. Mas espera aí, como é que se mede uma força elétrica? Como é que se calcula uma força elétrica? K vezes carga 1. Vou te chamar de Qzão, vou chamar essa de Qzão e essa de Qzinho, pode ser? Qzão vezes Qzinho, distância ao quadrado, vezes a distância. Eu te pergunto, já que ela se deslocou para lá e a força era para lá, que ângulo existe entre força e deslocamento? Zero. Cosseno de zero é 1. Corta a distância de cima ao quadrado de baixo. O trabalho da força de que tipo? Elétrica. O trabalho da força elétrica, que é a mesma coisa que energia potencial elétrica, pode ser calculado assim, ó. K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. Olha para essa fórmula e olha para a lei de Coulomb. Qual é a diferença? Sol ao quadrado, cara. Sol ao quadrado. Quer calcular a força entre duas partículas? Bota o ao quadrado. Se tu tira o ao quadrado, não está calculando a força. Está calculando a energia disponível naquele sistema. Ficou muito mais terrível quando eu saí da lei de Coulomb e fui para a energia potencial elétrica? Pelo contrário, ficou mais gostoso. Até porque energia é uma grandeza escalar, não é vetorial. E vetor é que encrenca para o aluno. Escalar é gostoso. Escalar, 20 menos 10, 10. 1000 menos 800, 200. Vetor é um inferno, tem que saber o ângulo para poder dizer quanto é que vai dar.
tem que fazer decomposição. Por isso que teoricamente vai começar a ficar mais gostoso. Vocês lembram, cara, que energia potencial gravitacional? Alguém lembra? Energia potencial gravitacional, MGH? Energia potencial gravitacional nada mais é que o trabalho da força-peso. Energia potencial elétrica nada mais é que o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica. Cuidado, hein? No vestibular eles podem colocar essa fórmula e podem te pedir, calcule o trabalho da força elétrica. Tu pode acabar indo para a fórmula do trabalho, né? Só que se é trabalho da força elétrica, trabalho e energia não são sinônimos? Aqui está. Qual é a unidade de energia? Sistema internacional. Joule. Joule. Certo? Então, aquela fórmula vai dar a resposta em joules. Certo? Nada demais, nada demais. Mas peraí. Quando eu falei em força, eu parei na ideia de força? Eu fui além, né? Depois da ideia de força, eu usei a ideia de força para definir o que era campo elétrico. Pô, seria legal se a gente começasse a entender o que significa os 220 volts da tomada. Hoje seria um bom dia para a gente entender que merda é essa de 220 volts. O que significa isso? Pois é, popularmente a gente chama de voltagem, mas o que significa isso? Eu vou te mostrar que voltagem nada mais é que energia por carga. 220 volts significa que a tomada libera para ti 220 joules para cada coulomb que atravessa a tomada. Tu vê, a tomada ali 220 volts está me falando quanta energia ela pode me disponibilizar, certo? Essa ideia é uma ideia que, óbvio, eu não acredito que vocês vão absorver ela toda hoje, mas já plantando então o primeiro contato com potencial elétrico, vamos fazer algo muito similar ao que a gente já fez para campo elétrico. Olha que legal que eu vou te mostrar, amigo. Quanto tempo eu tenho? É o que eu preciso. É a glória. Olha só que interessante isso aqui. Não mexam em nada que nós vamos para o laboratório. Então, ó. Me perdoa. Ó, essa carga aqui está fixa no laboratório. Eu quero estudar este ponto X aqui específico. Só que hoje eu não vou anotar a força e a carga de teste, porque foi assim que nasceu a definição de campo elétrico. Eu vou medir a energia para cada partícula de teste colocada ali. Esse experimento no laboratório é difícil pra caramba de fazer, porque tu vai botar uma partícula ali, vai liberar ela vai bater numa placa de gelatina, vai penetrar na gelatina, eu sei a força de resistência da gelatina e a distância, e aí eu calculo a energia. É um inferno. Mas aqui na nossa mente tudo é possível. Acreditem, usando uma carga de 2 coulomb, uma carga assassina, né, porque carga ela tem que ser 10 na menos 3, 10 na menos 6 para ficar realista. Só para tu pensar mais gostoso. Deixa eu fazer um experimento. Deu 30 joules, eu juro. Pego outra carga de teste e coloco ali 4 coulombs. É assustador. Deixa eu ver. 6. Deixa eu ver. 2 vezes 3, 6. 30 vezes 3. Meu Deus, que óbvio, professor. Por que está me ensinando algo tão idiota e óbvio? Porque o gênio, quando olha para isso, ele tem uma sacada e revoluciona a física. Ele, pô, tá aqui então, ó. Vou criar uma nova grandeza, chamada potencial de que tipo? Elétrico. Porque estamos estudando eletrostática. Potencial elétrico nada mais é que a energia potencial elétrica sobre a carga. Então eu pergunto, quantos volts tem aqui? 30 joules dividido por 2 coulombs. Ou, se tu preferir, 60 dividido por 90 dividido por... Em todos os casos dá 15 joules por coulomb. Eu pergunto, quando eu usei uma carga de teste diferente, deu um resultado diferente do potencial elétrico? Não. Ou seja, tu usa a carga de teste que tu quiser. Sempre vai dar o potencial gerado por esta carga que eu nem conheço. Professor. Pois não. Naquela fórmula, o que é ET? O que é o
PE? Alguém consegue lembrar? Energia potencial. Sabe o que significa potencial na física? Porque depende da posição. Tudo que depende da posição na física é chamado de potencial. Tu concorda que a energia vai depender da distância dentre as cargas? Por isso que ela é chamada de potencial. Não, sim, era isso que eu imaginava. Só que então, por que essa fórmula diferente também é potencial elétrico para calcular? Está calculando no ar? Mas confuso, cara. Lá é energia potencial elétrica. Aqui é só potencial elétrico. Olha só o que é potencial elétrico. É energia por unidade de carga. Quando eu digo 15 volts, eu estou querendo dizer 15 joules para cada coulomb que tu colocar ali. 220 volts na tomada, cada coulomb que atravessa a tomada, tu recebe, se passar meio coulomb pela tomada, só 110 joules. Se passar 5 coulombs na tomada, 1.100 joules tu vai ganhar de energia. Show de bola? E calma, tá? Isso foi só o primeiro contato, eu vou repetir isso de novo. Eu vou querer que tu leia e faça um exercíciozinho, mesmo que da parte anterior, certo? Foi só um primeiro bate-papo. Foi muito absurdo isso aqui, galera? Né? Foi bem lógico, só que é o primeiro contato. Não vai ser hoje que vai ficar no teu coração. Daqui a algumas semaninhas tu já vai estar mais seguro disso aí. Tarefinha. Tarefa mínima. Ó, a tua tarefa mínima é devorar o volume 1 Física 100 e anotar todas as dúvidas possíveis, certo? E se tu der uma lida no começo do volume 2, tá maravilhoso. Vamos passar o link. Leva o papel. Vamos lá em cima, lá em cima.